Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 160. Nós estamos tratando do tema desencarnação. O que acontece depois da morte, né? Como é esse processo quando nós deixamos o nosso corpo e retornamos à verdadeira vida. Então, a questão 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na terra. Vê os que estão na erradicidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Maravilha, né? Quem nunca ouviu falar ou vivenciou a experiência de que uma pessoa em estado agonizante revela a presença de pessoas da família que já desencarnaram, né? Estou vendo meu pai, estou vendo a minha mãe. Então, no momento da agonia, quando os laços do espírito já estão se desfazendo, eles estão se desligando, o espírito está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, ele acaba tendo a visão da equipe espiritual que vem ao seu auxílio para socorrê-lo. Então, sim, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter contato com os nossos afetos, com as pessoas que se antecederam a nossa desencarnação. Então, pais, mães, avós, tá? Pessoas que fizeram a sua passagem antes de nós e que estão na erradicidade. Muitas vezes, conforme o grau evolutivo de cada um, eles vêm participar da nossa desencarnação, né? Realizando esse trabalho de desprendimento do espírito à matéria. Isso acontece com todo mundo? Infelizmente não. Vai depender muito do estado de consciência daquele que está desencarnando. Quer dizer, a pessoa está em desespero, está presa à vida. Eu acho que eu já até comentei isso nesse estudo, de pessoas que acreditam que a vida é o corpo. E quando o corpo perde a vida, o espírito não consegue se ver como uma outra entidade. Ele fica próximo ao corpo, desesperado, querendo que aquele corpo volte à vida, porque ele não entende o fenômeno da morte. Então, nesses casos de perturbação, de desespero, os espíritos amigos, os protetores que vêm para fazer o desligamento estão ali, mas eles não são vistos pelo estado de perturbação que a pessoa se encontra. Mesmo aqueles que antecederam a nossa passagem, que morreram antes de nós, vai depender muito do estado em que eles se encontram para que nós possamos encontrá-los. Então, se nós estivermos na mesma faixa vibratória, numa condição parecida, então a possibilidade de nos encontrarmos é muito grande. Mas acontece deles estarem próximos de nós e nós não percebermos. Por exemplo, no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele assiste um momento da sua desencarnação. Ele observa que o seu corpo está ali, já com problemas, né? Os médicos estão desesperados para fazê-lo voltar à vida, mas ele percebe que ele está se desprendendo, que está retornando à pátria espiritual. E naquele momento a sua mãe estava ali, que é um espírito mais evoluído do que o André Luiz. Só que ele não conseguia vê-lo. Então o fato dela estar ali, ao seu lado, o orientando, né, tentando acolhê-lo nesse momento da desencarnação, como ele estava num estado de perturbação, porque a condição em que ele desencarna, o aspecto do suicídio inconsciente, ele não consegue perceber a presença da mãe, que é um espírito mais evoluído. Então eles estão próximos, eles vêm ao nosso encontro se estiverem bem e vão nos ajudar. E nós vamos reencontrar com aqueles que estão no mesmo grau evolutivo, na mesma base vibratória. Então, tem uma outra passagem que eu li num livro, acho que do Baceles, que no momento da desencarnação do Chico Xavier,
do Chico Xavier estavam preparando uma festa para recebê-lo lá no nosso lar, né? Então os espíritos todos preparando para que quando ele desencarnasse, ele passasse por ali. E aí o personagem do livro, né, do Baceles, ele fala que o Chico Xavier era uma luz tão intensa que passou direto, eles nem chegaram a vê-lo, né? Então é o grau evolutivo. Não é uma regra absoluta. Todos aqueles que desencarnaram, que são nossos afetos, pessoas muito próximas de nós, nós vamos nos reencontrar na erradicidade imediatamente após a desencarnação. Não é bem assim. Vai depender da condição que eles estejam e da nossa condição também, para que possamos nos encontrar. O mesmo acontece quando ele complementa a resposta, ele fala que é possível espíritos desencarnados virem nos visitar. Isso também acontece. Mas me reportando mais uma vez ao livro Nosso Lar, que para mim é um modelo, né, de como funciona o mundo espiritual. O André Luiz, ele tinha muita vontade de visitar a família, mas esse desejo foi cerceado, então ele não conseguia autorização para vir visitar. Até tem um momento interessante em que ele vai até o ministério para pedir uma autorização, e as pessoas eram atendidas em duplas, né? E ele foi atendido junto com uma senhora, e ele deixa que a senhora falasse primeiro. E a senhora fala que quer retornar, que está cansada, que ela quer ver a família, e o ministro pergunta: quantos bônus horas a senhora tem? Quer dizer, o quanto está preparado para retornar? Quanto trabalhou em seu próprio benefício, se desprendendo dos valores da matéria? E ela responde que não tinha bônus horas, e é muito interessante que todas as atividades para as quais ela foi destinada, ela tinha um inconveniente, não gostava disso, não gostava daquilo. E aí, quando chegou a vez do André Luiz, ele simplesmente se levanta e sai, porque ele efetivamente ainda não estava preparado. Só bem no final do livro é que ele recebe a autorização, e mesmo tendo já vivido uma série de experiências no resgate de pessoas, né, que o livro é muito rico em experiências pós-morte, o livro Nosso Lar é muito rico nesse tema, perdão. E mesmo ele tendo vivido muitas dessas experiências, ele, ao retornar ao seu lar e encontrar a sua esposa casada com outro homem, ele entra em desequilíbrio. Então não é fácil visitar aqueles que estão encarnados, porque nós temos ainda dificuldade de aceitar que a vida continua para eles também, né? Que eles vão tomar decisões e usufruir de oportunidades que a misericórdia do Pai concede. Então, esse reencontro, aqueles que estão desencarnados e que vão retornar para nos visitar, isso só vai acontecer quando isso for benéfico e eles estiverem em condições de, estando ao nosso lado, nos ajudar a encontrar o equilíbrio, a paz, e nós também possamos transmitir a eles bons fluidos, bons pensamentos, né? É nesse sentido que nós estamos muito próximos. Pelo pensamento que temos em relação àqueles que amamos, conseguimos transmitir energias, conseguimos transmitir bons fluidos, e estamos próximos apesar da distância, porque o pensamento ele vai chegar até aquele ser que é o nosso ente querido, e o pensamento do ente querido também vai chegar até nós. Agora, a visita vai depender muito do equilíbrio, não é? Da condição evolutiva de cada um. 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pela doença, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, num acidente, onde a destruição do corpo acontece de uma forma imediata, né? O que ele quer? A comparação é assim. A pessoa está doente, ela vai definhando, o corpo vai se deteriorando e ela tem um tempo maior para se preparar para a desencarnação. Isso é uma desencarnação de longo curso. Agora, num acidente, isso acontece de uma forma imediata. Então, a destruição do corpo é instantânea. Quanto tempo leva para o espírito perceber essa separação? É um tempo muito curto. Como eu disse,
as equipes espirituais, elas vêm nos socorrer. Elas vão estar conosco, vão desfazer os laços que nos prendem à matéria e, aos poucos, nós vamos nos desprendendo. Mas não existe uma regra absoluta. Vai depender muito do estado de consciência da pessoa, como ela se encontra. A próxima questão é a 162, ela diz assim: após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, o temor da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a pessoa foi condenada à morte pela guilhotina, né? Nós estamos na França, Allan Kardec, século XIX, ainda muito próximo, né, das situações vividas na França na Revolução Francesa. Então, a pergunta é se no momento da guilhotina, quando a pessoa era decapitada, se ela mantinha essa consciência. Ela vai depender do estado psicológico que a pessoa se encontra. O pânico da proximidade da morte de uma forma assim tão violenta, né, que é a decapitação, isso pode levar à morte antes da decapitação. Então a pessoa infarta, ela perde os sentidos, né, com a excitação excessiva, devido às circunstâncias, por medo, né, ela acaba perdendo os sentidos. E ao desencarnar, ela nem vai sentir o momento da decapitação, porque o seu corpo já entrou em estado de coma pelo desespero, pelo medo, enfim. É uma situação muito difícil, né? Fico imaginando como seria encarar uma situação assim, né? Como mesmo aqueles que foram executados nos Estados Unidos com as cadeiras elétricas e em outras circunstâncias, né? Como se comporta o espírito? Então, ele entra num estado de pânico e se não tem o conhecimento da continuidade da vida, acredita que aquele é o final, ele está sendo executado, então é um castigo que está ocorrendo com ele, uma revolta muito grande. Por isso ele pode ter uma síncope antes mesmo da decapitação. Mas enquanto houver vida orgânica, quer dizer, o cérebro ele vai levar um tempo para morrer depois da decapitação, ele está oxigenado. Então, se o espírito não perdeu a consciência antes do processo, ele conserva por alguns minutos, alguns segundos, ele conserva ainda a sensação, ele consegue registrar imagens, mas são muito pequenas. E a assistência espiritual, ela ocorre em todos os casos, mesmo espíritos condenados, eles também são assistidos, porque Deus ama a todos igualmente. E é o doente que precisa de remédio. Então, eles vão ser assistidos pela espiritualidade e vão despertar no plano espiritual em condições de evoluir, né? Recebendo todas as orientações. A revolta diante da situação, o desejo de vingança, o ódio que eles trazem no coração, isso vai fazer com que eles, assim que assumirem a consciência de si mesmos, vão estar em localidades, né, onde haja afinidade desses sentimentos. Então, a pessoa está revoltada por ter sido condenada à morte e deseja se vingar dos seus algozes, né, o juiz ou o júri que o vingou, então, que o condenou. Então, ele vai, depois que ele desperta no plano espiritual, esse ódio pode levá-lo a transformar-se num obsessor. E ele vai entrar numa zona de sofrimento umbralina, né? Ou ele pode, resignado diante da circunstância, compreender a misericórdia do Pai, entender que aquela situação foi vivida de acordo com as suas próprias necessidades. E então, assistidos pelos irmãos espirituais, ele pode entrar em equilíbrio e paz e seguir na vida de uma forma melhor. Então, depende muito do estado de cada um. Muito bem, vamos encerrando por hoje. Na semana que vem, nós retomamos a partir da questão 163, perturbação espiritual. Hoje eu me estendi um pouquinho, estou com vontade de falar hoje. Vamos fazer a nossa prece?
Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, Senhor, nos trazendo serenidade e paz. Que o vosso amor nos cubra e que as nossas chagas sejam curadas pela nossa fé, pela nossa esperança, na vossa presença, no vosso amor. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa paz e a vossa luz permaneçam entre nós, pois é em vosso nome que encerramos o estudo da noite. Uma boa noite a todos.